esposa Grace manda um abraço pro pessoal, não pôde vir hoje, mas na próxima ela vem, tá bom? Amém? Sei que nós já oramos, mas eu quero orar mais uma vez. Eu também sento aí no banco, logo mais estarei sentado lá em Ocaide, se Deus quiser. Às vezes a gente olha para alguém que pega o microfone e a gente fala assim, será que Deus vai falar comigo? Será que essa pessoa tem algo para mim? Será que Deus já falou com ela? E eu quero dizer que o Senhor Jesus tem algo para você hoje. Então agora, feche os seus olhos e se ligue agora, coloque toda a expectativa. Tudo que você puder esperar ou buscar agora, olhe para o alto, olhe para o Senhor agora e peça com sinceridade no seu coração. Fala comigo, Pai, alinha o meu coração à tua vontade, conforta o meu coração, anima o meu coração. Quero algo de ti hoje. E eu vim ao lugar certo. E durante esses próximos minutos que vão passar, Pai, me toca como o Senhor nunca tocou na minha vida antes. Porque assim como um cônjuge toca o outro todos os dias e nunca é igual, assim também pode ser com o Senhor. Então eu preciso de um toque especial hoje. O toque de hoje, desta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Fiquei muito feliz em receber o convite para estar aqui dando abertura no mês da família. Algo muito importante. Porque a família sempre foi o projeto de Deus. E hoje, nos dias atuais, é uma das coisas que mais tem sido atacada. E vocês sabem disso, as pessoas que vêm aqui falam disso, porque Deus está falando isso através das pessoas. Então não é novidade. Gostaria que nesse momento todos os casais ficassem de pé. Marcelinho quiser ir, pode ir, está liberado. Está cuidando das crianças, mas pode sentar, fique tranquilo. Pode, eu te dou folga. Faz assim para mim os casais, faz assim. Agora faz assim para o pessoal, vira de ladinho e faz assim para as pessoas que estão sentadas. Vocês fiquem de pé ainda. Agora todos os casados fiquem de pé também. Você não está em casal, mas se você está casado, você fica de pé. Agora como levantou o número de pessoas, faz assim de novo, vai. Faz assim, isso, vira para alguém, faz assim, oi. Agora o pessoal que é casado fala para o pessoal que ainda não é casado, fala assim, ó, gambaté, vai. Isso. Vem, pode sentar. Ai, ai. Então, família é um tema que tem muito na Bíblia. Muito fácil, mas muito atacado. Não quero dar ênfase no que o inimigo faz ou no que a sociedade faz com a família. Não é para isso que eu vim. Eu vim para trazer a perspectiva daquilo que Deus imagina para a família hoje que está aqui. Diga amém. Poderíamos falar de várias coisas, de vários homens da Bíblia, mas eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6.
nós vamos ver alguém na palavra de Deus que é muito conhecido, tão conhecido quanto o príncipe do Egito, José, o Moisés, o libertador, alguém muito conhecido, chamado, como? Noé. Existem filmes que falam de Noé, existem histórias. Se você é pai e não contou a história de Noé para o seu filho, você deve fazer isso, eles gostam bastante. Você faz os bichinhos assim, eles adoram. Eu tenho 2 filhas e a minha menorzinha, sempre quando eu pego o microfone para dar um aviso ou alguma coisa, a menorzinha que eu falo, as 2 são pequenininhas, tá? Uma de 3, uma de 2, mas a Julinha, ela fica olhando da cadeira. A Sofia, que é a mais velha, ela corre até mim, pega no meu pé, assim, né, na minha perna, assim, e vira para a igreja e sorri. Como que dizendo, esse é o meu pai. É isso que nós vamos fazer nessa manhã. Amém? Você é filho. Certo? Então, o que eu estou te convidando para fazer nesses momentos iniciais é você sair correndo daí de onde você está, no Espírito, assim, dar um abraço assim, nos pés do Senhor e falar assim, esse é o meu Senhor e eu gosto muito dele. Esse tipo de atitude surpreende e agrada a Deus. Que Ele não te pede para fazer, você faz porque você quer. Você pode fazer isso crendo na palavra dele. Você pode fazer isso concordando com a palavra dele. Você pode fazer isso obedecendo a palavra dele. Bem? Muito bem, vamos falar de Noé, o homem da arca. Versículo de número 8. Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em meio a uma geração corrompida, surge um homem que chama a atenção de Deus. Todo mundo falava sobre o que era natural, o que era normal, o que cada um deveria fazer, como talvez ganhar mais, como talvez, não sei, voltar, ir. E no meio disso tudo, Deus olha e acha um homem chamado Noé. Agora, com essa pessoa, Deus diz ainda, vou fazer com ela uma aliança. Não sei, mas o que você faria? O que você faria a ponto de Deus ter uma vontade de fazer aliança com você? Ter desejo de fazer uma aliança com você? O que você poderia fazer, talvez com o restante da sua vida, que chegasse ao ponto de Deus ter vontade de fazer uma aliança com você? Você ter uma vontade de fazer aliança com Ele não me surpreende, porque Ele é mais poderoso que você. Ele pode mais que você. Ele é o Deus do impossível. Ele cria onde não existe. Ele traz a vida onde não existe nada. Ele criou tudo do nada, formou todas as coisas pela palavra que Ele liberou uma vez só lá atrás. Todas as coisas subsistem e todas elas estão firmadas pela palavra dele. Então, você ter vontade de fazer uma aliança com Deus não me surpreende. Uma pessoa que não conhece a Deus, escutar de Jesus a primeira vez, ver o que Ele fez, crer e falar eu quero, não me surpreende. Porque Ele é maior. Agora, o interessante daqui é que a ênfase está em, diga comigo, Noé. Algumas coisas, é claro na palavra, que Noé fez,
que chamou a atenção de Deus? Eu quero destacar algumas coisas. Quem anota, pode anotar. Como chama essa mensagem? Ela chama, ei, Noé. É assim que chama. Tá bom? Até o final vocês vão entender, tá? Primeira coisa, integridade. É o que a Bíblia diz a respeito de Noé. Noé era um homem íntegro. Um homem confiável. Alguém que estava a postos. Alguém que estava disposto. Alguém que estava pronto. Noé era alguém que ansiava por Deus, desejava a Deus. Não era alguém que andava com Deus. Toda geração fazia o que quiser da vida, mas Noé pensava, eu não. Eu não vou fazer isso. Eu vou andar com Deus. Gênesis 6, 9. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época e ele andava com Deus. Toda a terra havia se corrompido, mas Noé, não. A terra havia se corrompido na sua maneira de viver, no seu caminho, na sua conduta, mas Noé não. Então, vem uma notícia para Noé, que andava com Deus, que choca ele. Deus decide destruir tudo. Não dá mais, a situação está ruim, as coisas estão saindo do controle. Vou começar de novo. Então Deus pede algo para Noé que é incomum. Ele fala assim, você faça uma arca. Olha, eu não fiz engenharia, eu não sei como funciona, certo? Mas aquele camarada, Noé, ele não era engenheiro, não tinha faculdade naquela época. Você pode verificar isso na Bíblia, leia. Pode ler, eu tenho certeza, eu li o trecho. Não tem. Não tinha nenhuma pessoa que sabia de embarcação com Noé. Não tinha. Veja você na Bíblia, certo ou não? Agora, o que Noé fazia? Noé era pastor de ovelhas. Sim? Não? O que Noé fazia? Hã? Agricultor. Quem disse? Agricultor. Mexia com terra. Tinha lá animais? Tinha. Provavelmente ovelhas, mas ele não era pastor de ovelhas. Ele era da terra. Então, ele pega alguém que mexe com agricultura e fala para ele, agora você para e vai fazer uma arca para mim, porque eu te amo. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Então, Deus muito sábio, chama um agricultor para fazer uma arca. Você faria a mesma escolha, não faria? Faria? A mesma faria? Você chama alguém que trabalha no açougue para consertar o carro. É isso que você faz? Não faz isso. Mas Deus, ele fez isso. Então Noé agora tem um problema. Porque Noé chega em casa, depois de dar um rolê com o Senhor, não é? Para a esposa dele e fala assim: oi amor, tudo bem? Vamos no Saizeria conversar? Noé pensa um pouco, acho que o Saizeria não vai ser suficiente. Aqui tem restaurante italiano ou não? Pensa num aí.
Lá em Ocaite tem alguns restaurantes italianos muito bons. E então Noé senta com ela na mesa e fala assim: então, bem, amo tanto você, mas eu vou parar de plantar um pouco, vou fazer uma coisa que Deus me pediu. Ah, é bem, o que é? Imagina, né? Um barcão bem grandão. Pensa nisso, irmão. É engraçado, não é? Mas foi isso que ele fez, não foi? O projeto de Deus na vida de Noé envolvia a família dele. Envolvia a casa dele. Envolvia a profissão dele, envolvia a renda dele, envolvia tudo na vida de Noé. Gênesis 6,14, acompanhe comigo. Você, porém, fará uma arca de madeira de ciprestre, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Todo mundo faz o que quiser, mas você faz a arca. Todo mundo faz o que quer, mas você não. Não é? Você faz a arca para mim. Foi isso que ele falou ou não? Gênesis 6,14, para não ter dúvidas, olha. Você, porém, fará uma arca. Então, nós temos aqui o agricultor agora fazendo uma arca. Nos versículos seguintes, Deus dá a especificação de como será feita a arca, e acredito que algumas pessoas já devem ter pregado sobre isso, né? O tamanho, e assim vai. Mas eu não quero muito falar disso, porque é bem fácil você ler aí na Bíblia e tem as especificações. E acredito que você não vai fazer uma arca literal. E Deus faz mais uma coisa também, Ele fala para Noé fazer a arca e diz o que vai acontecer. Por que você deve construir a arca? Por que você tem que fazer o que você está fazendo? Ou por que você tem que fazer aquilo que Deus te mandou para fazer? A minha pergunta é, Deus já falou para você o que vai acontecer no futuro? Você já tem uma ideia do que vai acontecer? Porque para mim ele já disse, por isso que eu estou aqui hoje. Eu vou voltar de novo. Jesus me disse. Agora, eu preciso que você faça umas coisas para mim. Por isso que eu estou. Eis que venho sem demora. Então você não fica enrolando muito. Vai trabalhar. Vamos mais um pouquinho. Abra comigo em Mateus 24, 37 e 38. Como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, 39. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O que vai acontecer, nós já sabemos. O que nós temos que fazer, também a palavra já especificou. O projeto de Deus na vida de Noé envolvia toda a família dele.
Então ele chega, fala para a esposa, no saizeria, e aí a esposa dele concorda ou não com o que ele vai fazer? O que você acha? Não? Pode ser que no início até ela não concordou. Mas veremos que ela estava na arca. Mais um pouquinho. Volta lá para Gênesis 6:18. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Mas com você estabelecerei a minha aliança, Noé. E Deus diz: você entrará na arca com seus filhos, com a sua esposa e com a mulher dos seus filhos. Aqui ele não tinha construído a arca ainda. Aqui ele estava começando o projeto dentro do coração. Aqui ele estava começando a modificar as coisas para cumprir o propósito para qual ele foi chamado. Mas Deus já tinha dito: você vai entrar na arca com seus filhos, com a sua esposa e com a esposa dos seus filhos. E aqui eu digo para você que o projeto de Deus envolve não só você, não só a sua esposa, mas os seus filhos e quem casar com seus filhos. Quem tem filhos adolescentes aqui não erga a mão, por favor. Mas sabe que não é tão fácil assim. Às vezes eles não comem nem no lugar que você quer. Nós vamos comer, não, nós vamos com um amigo ou outro lá. Não, nós vamos para a igreja. Não, nós vamos. Gostaria que você fizesse esse curso, talvez seja bom. Não, vou fazer. Se você não tem filho, então você foi um desses, tá bom? Não adianta ficar olhando para mim com essa cara: eu não tenho filho. Papai disse para você: faz. Não, vou fazer não. Eu sei o que eu estou fazendo. Um britânico, mês passado, descobriu que a adolescência vai até os 25. Depois vocês olham na internet, é bem interessante. Até os 25. Eu fiquei assim, não chocado com isso. Mas eu pensei assim: nossa, como isso demora para descobrir as coisas, né? Deus fala para Noé: vou destruir tudo, mas com você eu vou fazer uma aliança. A arca representa a salvação, a igreja, a célula, o lugar onde você escapa da destruição. Então você dá o nome que você quiser para a sua arca. A porta tem um nome. Aliança. Deus opera por alianças. Mas hoje as pessoas não sabem mais o que significa aliança. Homem abandona a aliança. Mulher abandona a aliança. Uma coisa bem interessante é que uma promessa, veja, uma promessa é algo que alguém faz para outra pessoa. Eu prometo que vou fazer algo, e aí eu prometo para aquela pessoa. Mas o voto, diferente da promessa, é algo que alguém, perante Deus ou para Deus, vota. Então, o voto e a promessa, ela tem uma diferença bem grande. A promessa você promete para outra pessoa, mas o voto você promete ou a Deus ou com Deus de testemunha. É diferente. E no casamento você não promete que vai ficar com aquela pessoa por resto da sua vida. Você vota. Sim ou não? E isso faz parte de uma aliança. Noé tinha isso com Deus. Agora vamos ver o que acontece. Quando Noé faz isso,
Deus espera dele uma coisa chamada fidelidade. Deus anuncia o plano, Noé topa, começa a seguir, e Deus gostaria de Noé fidelidade. Ao que permanecer fiel até o fim, vou te dar a coroa. Não é estranho para nós isso. Quando o Senhor Jesus fala sobre o relacionamento dele com a igreja, ele procura uma imagem, e a primeira imagem que ele vê é um casal. Ele fala assim: eu vou ser para com a igreja assim como ele vai ser para com ela. E a igreja vai ser para comigo assim como ela vai ser para com ele. Explica isso para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus até agora. Explica isso, que ele vai rir. Não vai dar certo. Porque na concepção dele, na cabeça dele, o casamento já não dá mais certo. E essa mentira está sendo disseminada para dentro da família. Mas Noé entendia de aliança. A aliança com Noé incluía, anote aí, Noé, ou seja, você mesmo, a esposa, os seus filhos e com quem eles se casarem. Se eu vou fazer uma aliança, depende de mim, correto ou não? Mas o sucesso da aliança com Deus diz, segundo o que Noé viveu, que pode alcançar até a geração dos seus filhos. Ei, Noé, tá me ouvindo? Agora eles já descobriram, né? A salvação é individual. Correto? Cada um deles decidiu aceitar a aliança com Deus. Em outras palavras, ao aceitar o convite de Noé, a esposa estava aceitando o Deus de Noé. Quando a esposa disse, eu quero, vamos lá, ela estava dizendo, eu aceito. Coloquemos a confiança nele e vamos para frente. E você, Noé? As esposas dos filhos. Os filhos aceitarem é uma coisa, agora as esposas dos filhos. Talvez você está com um bebê no colo aí, você fica imaginando, você ainda não está, mas vai, viu? Vai. Quando aquele rapaz chegar no portão, meu Deus, dá até um arrepio nas espinhas, que eu tenho duas. Né? Vim conversar com você, não dá para marcar outra hora. Não, talvez não esteja preparado. Acho que eu vou para a consagração, fico lá umas 5 horas pelo menos, né? Talvez marque 5 semanas de consagração, aleluia. Para ver se eu adio as coisas. Eu brinco porque a gente pensa. Você tem filhos? Com quem que seus filhos vão casar? A especificação de Deus foi feroz aqui, foi forte. Falou para Noé casar aos piá. Sem Cã e Jafé. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Conduz eles para um bom caminho. Não foi só para ele, não. Abraão também teve que dar um jeito. Olha, né? E é complicado entender isso, família. Os pais não trabalham mais com parceria com os filhos, já faz uma geração inteira. E para nós já ficou estranho. Esse é tema para outra ministração. Depois a gente, né? Agora,
Pensa nas noras dele. Quando as noras aceitaram conversar com o sogrão para ver o que ia acontecer, elas já sabiam que a família delas pereceria. Sim ou não? Sim. Foi uma escolha difícil, não foi uma escolha fácil. Quer dizer então que o chamado do meu marido é esse? Eu vou aceitar? Vou me tornar uma só carne com ele? E se os meus... Como é que a gente faz? Noé falou, vamos convidar. Mas a Bíblia diz que ninguém quis. É isso ou não? Mas elas toparam. É difícil. Vamos mais para frente um pouquinho. Os filhos permaneceram na mesma fé verdadeira e tiveram que lidar com a realidade dos seus parentes. Diferente de hoje, que nós temos tempo para anunciar, naquele tempo foi muito curto. Talvez elas, depois de casadas, iam na casa dos pais todos os dias falar da mesma coisa. Quem sabe? Nós não sabemos, porque o nosso tempo, ele está em aberto. E aqui nós estamos falando de uma história que já aconteceu. Mas nós vamos chegar num ponto aqui que você vai ver que havia já uma hora estabelecida. Porém, se você tivesse naquele mesmo dia, como nós estamos hoje, você ia ter a mesma sensação. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero dizer, você está fazendo alguma coisa. A esposa de Noé suportou todas as dificuldades junto com seu esposo. Suportou a dificuldade da obra que o seu marido assumiu com fé. Minha pergunta é para você, esposa: como você reage quando as dificuldades e os desafios vêm na vida do seu marido? Você soma com ele? Você compreende ele? Você ombria ele? Porque hoje eu estou falando do papel da esposa. E você, marido, como você edifica a sua casa? Como você direciona a sua casa? Se você, Noé, fosse Noé e falasse isso, como que a sua família reagiria? Você ia entrar sozinho na arca? Você ia entrar só? Alguém ia perguntar dentro da arca: cadê a sua esposa então? A água levou. Ou não? Noé foi uma pessoa que se destacou entre muitos. Quem deseja ser assim? Amém? Vou perguntar de novo: quem deseja ser assim? Amém? Graças a Deus que responderam amém. As responsabilidades do chamado de um homem como Noé. Anote aí. Mas essa parte não foi a responsabilidade. Não, essa parte foi a introdução, o convite, isso é fácil. Fácil. Ele só teve que anunciar. Ele era uma pessoa de fé, logo as pessoas vão seguir a pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé dentro da sua casa? Quando você falar de uma coisa doida que Deus falou, há uns anos atrás, eu trabalhava com informática. E eu ganhava bem. Nós andávamos de Alphard, Land Cruiser. Hoje eu estou de Life, mas eu já andei de Alphard.
E eu tinha uma venda muito boa, em torno de 1,5 milhão por mês. Era uma venda boa. Se 1,5 milhão por mês eu ganhava 20%, seria 300 mil. E assim por diante. Então imagina quanto a gente ganhava. Nessa época, Deus falou para mim, a célula começa em casa. E foi uma frase que eu nunca mais esqueci. A célula começa em casa. Toda vez que alguém falava de célula, no meu coração vinha essa frase: a célula começa em casa. A célula começa em casa. Então eu ia numa célula e eu comecei a querer chamar as pessoas para vir na célula. Era muito bom aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Era muito bom, então eu comecei a chamar as pessoas e chegou uma hora que eles falaram: olha, é bom você ter uma célula. E aí eu me deparei com esse problema. A célula começa em casa. E aí eu perguntei para minha esposa, Grace, que nem Noé, levei ela em algum lugar, acho que foi no Saizeria. Coincidência. Aí eu perguntei para ela: você confia em mim? Aí essas conversas você já viu, né? Leva outras, tá? Aí foi numa hora que eu tomei coragem. E se a gente abrisse uma célula? Fala rápido, né? Que é para ver se não... E aí eu descobri que ela não confiava em mim tanto quanto eu gostaria ou eu achava. E aí eu lembrei da frase: a célula começa em casa. Mas como mexer em casa é difícil, eu decidi contornar as coisas. Pensei eu, vamos fazer. Tem o schedule da célula. Eu tento convencer ela de que eu sou confiável. Não era a minha intenção, mas no fim foi isso que eu fiz, tá bom? E aí nós abrimos a célula. Fracassou. Vinha gente, mas a pessoa não permanecia. E num determinado ponto eu perguntei para ela: você confia em mim? Ela falou que sim. E aí me veio uma outra pergunta: você confia em mim a ponto de abrir os seus sentimentos para mim, igual você abre com aquela amiga fulana de tal? Ela falou assim: não. Não gostei da resposta. Mas esse nunca foi o homem que eu desejei ser. E eu lembrava de novo da frase: a célula começa em casa. Quando eu entendi isso, eu chorei bastante, porque não tinha como fazer. Não tenho como uma pessoa fazer outra gostar dela, certo ou não? A coisa mais horrível que tem para um marido é escutar da esposa: eu estou casado com você porque Deus não deixa eu te matar, e também não posso divorciar, e você não morre. Jó passou por uma situação dessa. O livro de Jó é grande. Você lê lá: maldição a Deus e morre. Mais ou menos assim. Só que ela não fala com essas palavras, né? Não, como não é, eu acho que não vai ser, então podia, né? Desocupa o lugar. Estou brincando porque o assunto bem é sério, né? Então ela falou para mim que não sentia. E aí eu comecei a ver que eu precisava mudar. Deus precisava trabalhar. Então ia em encontro após encontro, seminário após seminário, e chorava o que tinha que chorar, raspava até onde eu conseguia, mas mesmo assim dentro de nós há alguns níveis de profundidade que nós desconhecemos. Áreas escuras, áreas de trevas. E Deus trabalhou ao ponto de mudar as coisas. Até que uma vez eu perguntei de novo para ela, depois de um bom tempo, porque é claro que eu queria deixar passar um tempo, que desanima, né? Você escutar, que não confia. Não... É bem interessante que a esposa, depois que ela dá uma dessa, ela percebe que você levou uma que você está se arrastando faz uns 3 meses, ela tenta te convencer de que ela confia. Aí é pior ainda, né? Nenhuma esposa fez isso. Você pode ver, fica olhando para mim.
Nunca nenhuma esposa fez. Aqui não acontece, né? Só lá em Mia. Não é? Aí a esposa tenta convencer, aí não dá certo. Então, Deus foi trabalhando e chegou a um ponto em que ela disse, olha, agora eu confio. Agora eu quero abrir meu coração. E foram várias noites de madrugada, tendo carro, conversando. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, nós já estávamos com uma célula formada. E eu descobri que quando você trata o seu casamento, a sua família melhora, as pessoas são atraídas por aquilo que Deus faz. Porque elas querem ser a noiva. Elas querem estar junto. As transformações que nós esperamos não estão fora, estão dentro. Uma transformação exterior exige que você tenha muito esforço, disciplina, para mostrar para os outros aquilo que você quer, que eles vejam de você. Uma mudança dentro é algo que flui, não é pesada. Entende? Noé tinha isso. A tarefa principal e o projeto maior de Noé não era construir a arca. Era construir a arca envolvendo toda a sua família. Gênesis 6, 22. Como você reage à responsabilidade que Deus te deu? Gênesis 6, 22 declara assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Entende onde está a fidelidade de Noé? No 8, a gente vê um convite, um chamado, uma aliança. No 22, a gente vê que Noé foi fiel. Fidelidade. O povo não acreditava que ia acontecer algo. Ele não acreditava que ia haver julgamento. Eles não acreditavam que estava no fim. Mas como foi nos dias de Noé, assim será na segunda vinda do Filho do Homem. E você está encarregado de um projeto de Deus. Então nós estamos lá, Noé anunciou, deu tudo certo, a família entrou na arca, vem os animaizinhos, é ou não é? Sim? O que Deus pediu para eles fazerem envolvia outra coisa também. Ele falou assim: pega suprimento para você, para a sua família e para os animais. Quando Deus chamar você para um propósito específico, Ele vai sustentar o propósito e sustentar você. Mas você vai ter que obedecer, juntando, colocando, esperando e organizando. É você. Gênesis 7:16 diz assim: os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então, Deus fechou a arca. Quem é que fechou a arca? Se as pessoas não estivessem no lugar certo, na hora certa, eles ficariam para fora. Mas porque estavam no lugar certo, na hora certa, estavam dentro.
No caso de Noé, era estar num lugar físico certo. E nós, para agora, é mais que isso. Não é só estar num lugar físico. Nós precisamos estar conectado com Ele, crendo nele. Amém? Vamos lá. Quando Deus fecha a porta da arca, tranquilo, aí desce a chuva do céu e aí inunda tudo. Foi? Não. Não foi. Da porta da arca ser fechada por Deus até a janela do céu se abrir e cair chuva e encher tudo, quantos dias foram? Alguém sabe? Não. A arca ficou pronta, os animais entraram, a família entrou. Correto? Deus fecha a porta da arca, a comida estava lá dentro, está tudo de boa. Quanto tempo levou para cair chuva do céu? Quanto? 7 dias. Você entra na arca, fecha a porta da arca, pensa bem. Está lá sua esposa fazendo a comida toda feliz. Vai chover. Não é faz chover, né? Vai chover, vai chover. E aí você está lá, trata os bichinhos, né? Os bichinhos fazem as cacas, a gente limpa. É assim ou não é? Era os bichinhos. Manutenção dos bichinhos, tratar os bichinhos, comer. E aí a gente limpa os bichinhos, aí pensa nisso. 1 dia, 2 dias, já não cheira muito bem. A arca está cheia de bichinho. E os filhos estão trabalhando, e o sol está, na arca. É ou não é? E aí você pensa que o serviço dentro da arca é inútil. Porque afinal de contas a chuva não veio. Então você trabalha mais 1 dia, talvez o 3º dia, e está lá, sei lá, noivo, pensa, noivo, casou, vai para a lua de mel na arca com o sogro e com a sogra, com os bichinhos. E disseram que vai chover, mas nós não estamos vendo. Pior ainda, não tem fechadura na arca. Porque diz o Noé que foi Deus que fechou a arca. Sim ou não? Então tá lá trabalhando, 3º dia, 4º, lá para o 5º dia, se eu fosse filho do Noé. Pai, podemos... Chega aqui, perto, atrás do elefante aqui, ó. Como é que foi mesmo que Deus te disse? Pai, me conta de novo, como é que foi? Pai, fala de novo. Conta do dia que você começou tudo isso. Porque os nossos filhos, às vezes, eles precisam entender o que nós estamos fazendo. E às vezes o que nós estamos fazendo é pesado, é difícil. E eles veem aquilo, na hora do maior calor, na hora que está mais à tarde, na hora que não está cheirando muito bem, e ele pergunta para você: pai, você tem certeza do que você está fazendo? O que você responde para o teu filho? Não, a gente vai para a igreja para a gente não ir para o inferno. É isso. O que eu estou dizendo não está na Bíblia. O que eu estou dizendo é o que acontece. Como é que você sabe que os filhos de Noé perguntaram para Noé? Porque quando Jesus estava para fazer as coisas, a mãe dele perguntou para ele, quando ele foi fazer um milagre aí num tal de casamento: você não vai fazer nada? Vou fazer. Espere. Ele respondia. Noé com certeza respondeu. Talvez contou toda a história de novo. Sexto dia.
As noras talvez estavam assim, e aí, como é que é? Não, o pai falou que é para esperar, que o negócio é assim, vai acontecer, vai acontecer. Não, falei com ele, vai acontecer. Ele disse que vai acontecer. Tomara. Mas chega o 7º dia. E a Bíblia declara que os abismos começaram a verter água e as janelas do céu foram abertas e a chuva desce. Já parou para pensar que a fé de Noé, de que a chuva vinha, foi o elemento que Deus usou para fazer isso? Já pensou? Pensou que Deus contava com alguém crendo aqui que a palavra dele ia se cumprir? Como você reage quando você tem que esperar? Como seus filhos veem quando você tem que esperar? Esperar para acontecer algo na sua vida. Esperar, que eu estou dizendo, é esperar em fé. Quando você, por algum motivo, está esperando em Deus. Seus filhos, seu marido ou sua esposa, seus familiares. Você está dentro da arca e as pessoas estão fora fazendo festa lá fora. Você olha, você quer dar uma saidinha. Talvez os seus falem coisas para você pela internet, não? Você está aí no Japão, você está longe de quem te ama. Você não ama nós. É só eu que escuto, né? Você não se importa conosco. Ai. Eles perguntam: o que você está fazendo? Você responde: estou construindo algo que Deus me deu para fazer. Eles falam assim: não vai acontecer nada. Eles falam todas essas coisas. Mas a minha pergunta é: ei Noé, você sabe o que Deus falou com você? Você vive cambaleando no seu caminho, você pensa em desistir, você pensa em olhar para trás. Ei Noé, o que você está fazendo? Nesses 7 dias, 7 tempos, 7 períodos. Você está obedecendo? Você está firme? Seus filhos olham para vocês e podem ver um casal firme, cheio de dificuldade, de defeito, de pecado talvez, mas inabalável em Deus. Quero te dizer uma coisa: se Deus te colocou no projeto de algo, é Ele que vai realizar esse algo. Não tinha capacidade nenhuma de fazer a arca. Ele apenas seguiu a instrução de Deus, fazendo algo que nunca ninguém tinha feito. Talvez seja uma célula, talvez seja uma outra coisa. Por que você diz da célula, do grupo pequeno?
Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho a maneira mais fácil de alguém escutar do amor de Jesus. Um evangelismo direto na célula, na fábrica ou no lugar onde você trabalha, pela internet, por e-mail, sei lá, e depois se juntar com alguém para dividir algo que você recebeu. Num ambiente onde alguém já orou por aquilo. Talvez você não ore pela sua célula durante a semana, mas uma outra pessoa da tua própria célula talvez esteja orando por você. E aí aquilo acontece. Então é o lugar mais fácil que tem. Na tua casa, talvez você pense, mas minha casa não é uma família que ora. Deveria, mas não é. Mas talvez tenha um líder aqui, outro líder, que ora por você continuamente. Por isso acontece. No dia certo, no tempo certo, a Bíblia diz na plenitude dos tempos. Tudo aconteceu com Noé. Não precisa abrir em 1 Crônicas 1, de 3 a 4, diz assim: Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé, e Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Não sei o que Matusalém fez, mas ele viveu, segundo a Bíblia, viveu na terra até o dia Matusalém. Deixa eu ver aqui. 979 anos. Matusalém. Avô de Enoque. Avô de Noé, desculpa. E Enoque, tataravô de Noé, não se viu mais. Uma geração de que alguém foi levado pelo Senhor, e o outro, que Deus gostou tanto dele que ele foi, viveu mais do que todos, e de repente o neto destes homens é o Noé, de quem nós estamos falando hoje. Um foi recolhido, o outro viveu muito, tudo prosperidade. E às vezes nós queremos tanto prosperidade, Queremos tanto ver as coisas acontecerem. O que você está fazendo com o projeto que Deus te deu para fazer? Gênesis 8,16 diz assim: saia da arca, você, a sua mulher, seus filhos e as suas mulheres. Ordem para entrar e ordem para sair. Não sei se Noé chegou a forçar a porta da arca, mas a Bíblia diz que quando ele solta os pássaros lá, ele abre a tampa da arca. E ele fala que ele vê tudo seco, mas ele aguarda a tampa da arca ser aberta para sair. Obediência ao entrar, obediência ao sair. Quando Noé sai da arca, ele recebe uma direção específica de Deus. Sai da arca e expande o meu reino. Porque agora tinha começado de novo com ele. Lembra o que ele tinha dito lá no Gênesis? Cresce, multiplica. Foi isso que ele disse de novo, declara para ele. Sai da arca agora e anuncia a minha palavra. Agora você está salvo. Agora você já conseguiu. Agora sai e conta para os outros o que eu fiz por você. E traz eles a mim. Gênesis 8:20.
Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como os holocaustos, queimando-os sobre o altar. Você saiu da arca, agora Deus diz: ei Noé, constrói um altar. Ei Noé, agora você está salvo? Agora vai e sacrifica agora. Porque uma vez que você sacrifica algo para Deus, Deus responde com fogo, e aquilo que é colocado no altar é consumido pelo fogo. Aquilo que é aceito por Deus é consumido. Ele não é como o ouro, a Bíblia diz, que chega num determinado ponto de calor que ele pode perecer. Até o ouro perece, mas aquilo que você vai sacrificar no altar, aquilo que é teu, que só você pode dar, nem o fogo, nem nada pode consumir. Gostaria que o ministério viesse aqui à frente. Acho muito interessante o que Deus faz. Vocês tocaram uma parte da música do David Keelan. Quando eu estava vindo para o Japão há 10 anos atrás, 29 de setembro eu casei, 11 de outubro eu pisei pela primeira vez no Japão. Semana que vem faz 10 anos. Já tinha esfriado na fé, já tinha deixado Deus de lado, já fazia alguns anos. Fui convidado para ir jogar bilhar com os amigos de fábrica que faziam célula. O carro tocava essa música. Quando eu fui na igreja, foi ministrada essa música. Ela significa muito para mim. Eu acreditava que eu era nascido de novo. Por isso eu me afastei. Mas quando ministraram para mim, era como se fosse o primeiro dia, como se eu nunca tivesse sido batizado, como se todas as experiências antes tivessem sido esquecidas. Foi como se fosse a primeira vez que eu entrava na casa de Deus. Uma das perguntas que eu fazia para o Espírito Santo naquela noite, eles convidaram eu para jogar bilhar, nós fomos jogar bilhar, e aí voltaram para o Oriô da empresa onde nós trabalhávamos, e ele falou: você espera aqui um pouquinho que eu vou ali. E o rapaz que me convidou, ele demorou, porque ele não estava achando uma coisa, eu não sei, ele mexia em alguma coisa, eu pensando assim, ele vai pegar a Bíblia. Eu com medo, com vontade, já não sabia mais o que fazer. E naquela hora o Espírito Santo começou a apertar eu, de verdade mesmo, como nunca antes. E ele demorava, quanto mais ele demorava atrás da cortina, mais eu ficava angustiado, ficava assim, meu Deus. Quando ele chegou, eu estava chorando. Daquele dia para frente eu não parei mais. E aí ele sentou, porque ele estava assustado que eu estava chorando, e eu falei para ele: eu quero voltar. Eu quero voltar agora. Não dá para esperar amanhã para nós ir na igreja. Eu não sei onde é a tua igreja, que era a missão de Yokaite. Não posso esperar. Eu não posso esperar. Não dá mais para mim. Ele pegou as coisas que estavam na mão, deixou de lado e orou comigo. Fui para a igreja, nunca mais eu saí. Reconciliei com o Senhor lá.